Fala galera, beleza? Hoje está começando mais um quadro aqui no canal e a ideia é bem simples. Vai funcionar assim: vamos selecionar os melhores jogos da semana e palpitar o placar. A ideia é contar com mais pessoas para vermos quem tem os melhores palpites. Hoje, como é o primeiro episódio, eu vou fazer sozinho, mas nos próximos já teremos alguém. Então vamos começar. Bom, então vamos lá. Esse quadro ele vai se encher com os jogos assim que a gente for dando palpite de cada jogo que for aparecendo aqui embaixo. O primeiro é Chelsea e West Ham. Eu acredito que o Chelsea é bem favorito para esse jogo. Inclusive o Chelsea para mim é um dos favoritos da Premier League com todo esse time que montou. E o West Ham eu acho que não vai dar muito trabalho. Eu vou de 3-0 pro Chelsea. E o próximo jogo é City e Tottenham. O City ainda não é o time que a gente costumou a ver, mas ainda é muito superior ao Tottenham, por mais que o Tottenham tenha ganhado a Europa League no final da temporada passada. Eu acho que é um time que não tem o mesmo poder ofensivo que o City, por mais que o City não é aquele time absurdo que a gente se acostumou. Ainda é muito bom. Então eu vou de 2-1 pro City. O próximo é Arsenal e Leeds. O Arsenal, para mim, junto com o Chelsea, é um dos favoritos, apesar de o Arsenal sempre pipocar no final, mas no começo de temporada geralmente eles vão muito bem. O problema é lá no final, mas e contra o Leeds ainda, eu acredito que o Arsenal vence sem muita dificuldade. Eu vou de 2-0 pro Arsenal. Liverpool e Newcastle. Bom, o Liverpool pra mim também é um dos melhores times. Eu não sei, não tenho acompanhado tanto, mas pelo time que montou, já era muito bom na temporada passada. Óbvio que perdeu o Arnold, acho que perdeu algum outro jogador também, mas ainda é um dos favoritos por ser o atual campeão. Se reforçou, fez uma contratação mais cara do Liverpool, que é o Ritz. Então eu acho que tem muito pra esse time ir longe. Eu acho que 2-0 pro Liverpool tá de bom tamanho, por enquanto, pra gente ver como que vai desenrolar a temporada. United e Fulham. Então, o United é o United, né? Mas acredito que contra o Fulham, que é um time que briga ali meio pra final de tabela, apesar de o Manchester United também, mas eu ainda acho que dá pra vencer. O United fez uma boa janela, contratou, praticamente está reformulando o time, com o Matheus Cunha e outros que chegaram. Mas é o United. Eu vou de 0-0. Vou de 1-0. 1-0 United. Vamos ver o que vira. Mas com um pouco de receio. Eu acho que não. Pode ser que fique empatado. Mas eu vou de 1-0 United. Aí deixando a Premier League de lado. Agora a gente tem Barcelona e... eu acredito que seja o Levante, né? Barcelona e Levante. O Barça é um dos melhores times da temporada, apesar de não ter ganhado a Champions. Foi o time que encantou na temporada passada. Essa temporada já fez um jogo de primeira rodada muito tranquilo. Então acredito que seja o favorito na maioria dos confrontos que vai aparecer aqui durante os episódios. Vamos ver como é que vai desenrolar a temporada, mas a princípio o Barça é um dos grandes favoritos para praticamente 90% dos jogos que jogar. Eu vou de 3-0 pro Barcelona, porque o Levante também não deve dificultar muito a vida do Barcelona. Atlético de Madrid e Elche. Bom, o Atlético de Madrid fez uma boa temporada na temporada passada. Contratou alguns jogadores agora. Tem um novo camisa 10 no seu nome. Então, o Elche é time que briga no final da tabela. Não vai ter muita dificuldade o Atlético de Madrid, apesar de que é o Atlético de Madrid. Empata um jogo ali, outro aqui que não tem... que é claro favorito. Mas eu acho que ainda dá Atlético de Madrid. Eu vou de 2-1 pro Atlético. Real Madrid, eu acho que esse é o Oviedo. É um time que subiu essa temporada. Então, eu não acho que o Real Madrid vai ter muita dificuldade para ganhar esse jogo. Ainda mais com o Xavi, agora Xabi, fazendo uma reformulação no time, mas não tá tendo muita dificuldade com isso. Apesar de estar deixando o Rodrigo bastante no banco. Eu acho que o Real passa sem muita dificuldade. Eu vou de 2-0 pro Real Madrid. Saindo da La Liga, agora é Itália, Série A italiana. Milan e Lecce. Bom, sinceramente eu não acompanho muito o campeonato italiano. Nem às vezes eu vejo um jogo do Milan, os principais, Napoli e Inter. Mas eu acho que pode ser, o Milan vai muito mal, né? Eles têm um bom time, mas os jogadores acabam que às vezes tem preguiça de jogar. Assim, já vi algumas notícias sobre que eles escolhem jogo pra jogar e não leva tão a sério.
apesar de que pode ser só burburinho de imprensa também. Mas eu vou de 1-0 pro Milan e vamos ver. Quero acompanhar mais a temporada do Milan, porque eles têm um time muito bom, mas não sei, tem Modric agora também, né? Modric. Eu acho que vai dar 1-0 Milan. Vamos lá. Napoli e Sassuolo. Bom, Sassuolo é um time bom. Time bom. Não briga ali no meio para começo de tabela, geralmente. Mas óbvio que não dá pra brigar com os grandes. Então ele é tipo como se fosse o segundo pelotão ali. Eu acredito, mas o Napoli é muito favorito, né, nesse jogo, obviamente, com todo o time que tem. E agora com De Bruyne, que é um absurdo ter De Bruyne e Modric um contra o outro na mesma liga. Eu acho que o Napoli não vai ter muita dificuldade para vencer. Eu vou de 3-0 Napoli. Agora é Roma e Bolonha. Bom, eu não acompanho muito a Roma, eu acompanho mais quando é... Na temporada passada eu acompanhei mais a Roma quando tava jogando a Liga Europa. E parece um time muito bem organizado. Não sei como é que tá vindo pra essa temporada. Sei que foi o Wesley do Flamengo pra lá. E acho que a Roma, querendo ou não, é favorita nesse jogo. Vamos ver. Eu vou de 2-0 pra Roma, sem muita dificuldade. Inter e Torino. Bom, a Inter é a favorita finalista de Champions, por mais que tomou aquela sapatada na final. Eu acredito que a Inter vai vir com a mesma força, até porque 2, 3 temporadas atrás chegou na final e começou a outra temporada ainda melhor do que tinha terminado a que chegou na final. Apesar de não ter chegado na final nessa temporada em questão. Mas eu vou de 2-0 Inter, é um time absurdo que tem tudo pra brigar pelo título da Série A. Então, eu vou de 2-0 Inter. Ligue 1, Paris Saint-Germain. Bom, isso aqui é pouco tempo, né? Paris Saint-Germain é o melhor time atualmente. Não varia, mas em questão de resultado e bom futebol, acho que o Paris Saint-Germain é o que se encaixa melhor hoje, brigando ali com o Barcelona, que não teve os melhores resultados do mundo na última temporada. Mas é pouco tempo, eu vou de... Rapaz, o PSG é muito favorito aqui. Eu vou de 4-1. 4-1 pro PSG. Bundesliga, vamos pro jogo do Bayern. Bundesliga, Bayern de Munique é brincadeira, né? Eu vou de 2-1 pro Bayern. Porque apesar de o Bayern de Munique sempre vencer na Bundesliga, sempre abrir uma vantagem absurda, eu não confio tanto nesse time do Kompany. Não sei, parece que falta alguma coisa, um treinador melhor. Apesar do time ganhar sem muita dificuldade na Bundesliga. Mas às vezes dá umas ratas. Então não sei, vou só de 2-1 mesmo pro Bayern de Munique. Borussia Dortmund e São Paulo, que é um time que acabou de subir da segunda divisão. E o Dortmund, eu não sei, eu tenho na minha cabeça o Dortmund, ele tá muito mal, já tem desde o meio da temporada passada, o Dortmund vem mal. E eu não sei, eu tô achando esse jogo com muito cara de empate. Mas o Dortmund provavelmente é favorito no jogo, né? Por mais independente do momento. Mas eu vou de empate. Eu tô sentindo alguma coisa que esse jogo vai dar empate. Eu vou de 1-1. E agora vamos pro Brasileirão, que provavelmente em todos os quadros vai ter os 10 jogos do Brasileirão pra gente avaliar. Porque querendo ou não, é a nossa liga local, então a gente vai avaliar todos os jogos, palpitar neles toda rodada. Então todo vídeo vai ter os 10 jogos do Brasileirão. Se são 25 jogos, vai ser 15 da Europa e 10 do Brasileirão, todo episódio. Então vamos começar por Fluminense e Red Bull Bragantino. Mano, Brasileirão é muito difícil opinar, porque não tem lógica nenhuma, não tem favorito, não é igual na Europa, sei lá, Barcelona e tal time, Barcelona vai ganhar o jogo. Aqui a gente não tem, que todo jogo, o Cruzeiro vai lá e ganha, sei lá, Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro é líder do campeonato, vai lá e ganha do Flamengo. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai lá e perde pro Sport, que é o último colocado. Então, é muito difícil de palpitar sobre. Então, é mais no chutômetro mesmo e achar algum motivo para dar um placar aqui. Por exemplo, Fluminense e Bragantino. Eu acho que o Fluminense leva, mas não por muito. Então, eu vou de 1-0 Fluminense. E o próximo é Cruzeiro Internacional. Bom, o Cruzeiro vem meio, perdendo as forças ultimamente, mas eu acho que o jogo contra o Inter vai dar Cruzeiro ainda. Tem oscilado nos últimos jogos, mas vou de Cruzeiro, vou de 2-1 pro Cruzeiro. Grêmio e Ceará. Bom, Grêmio e Ceará, caramba. Os dois times tá meio mal, né? O Grêmio eu acho que tá pior.
mas é na Arena do Grêmio. O Grêmio tem muita força lá. Então, eu iria de uma vitória do Ceará. Mas por ser na Arena do Grêmio, eu vou de empate. 1-1 para Grêmio e Ceará. Bahia e Santos. Maluco, Bahia vem bem, hein? Bahia vem muito bem. Só que nada. Mas eu tô sentindo, é puro sentimento. Tô achando que o Santos ganha esse jogo. Apesar de que é muito certeza que o Bahia vai levar esse jogo por ser em casa, por estar bem na temporada. Não tem nada que jogue a favor do Santos. Porém, Brasileirão e tudo que tem de favoritismo pro outro lado pode virar do nada. E eu tô sentindo que esse jogo vai dar 2-0 Santos, com o Neymar marcando pelo menos um. Eu acho, não sei. Mas eu tô sentindo. Então eu vou de 2-0 Santos, sem um pingo de convicção, por puro achismo mesmo. O próximo é Vasco e Corinthians. Caramba, hein? Mano, o Vasco acabou de meter 6 no Santos. Só que perdeu pro Juventude, né? É loucura. É o Brasileirão. Então, eu não sei. O Corinthians também vem mal pra caramba. E, bom, eu acho que os dois... O confronto tem um favoritismo histórico muito grande pro Corinthians, independente de fase, né? Mas o Corinthians também tá desfalcado, não vai ter Memphis, não vai ter... Os principais jogadores tá fora. Acho que só o Garro tá dos principais. Então, não sei. Mas eu ainda vou de Corinthians, que eu acho o Corinthians um pouco melhor que o Vasco. Apesar de que o Vasco, eu acho o Vasco bom. Só que ele oscila muito. Eu não sei. Eu vou de 1-0 Corinthians sem muita convicção. Juventude e Botafogo. Aqui, mano, Botafogo é favorito. Pra mim, por mais que tenha Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Botafogo vai acabar levando esse Brasileirão. Não sei. Eu vou de 1-0 Botafogo por ser na casa do Juventude. Porque é muito difícil jogar lá, mas eu acho que mesmo assim o Botafogo leva a melhor. 1-0 Botafogo. Fortaleza e Mirassol. Bom, Mirassol vem bem, né? Mirassol tá fazendo uma temporada absurda. E o Fortaleza vem mal. Eu vou de 1-0 Mirassol. 1-0 é na casa do Fortaleza. Mas eu acho que mesmo assim o Mirassol consegue ganhar. Então eu vou de 1-0 Fortaleza. 1-0 Mirassol. São Paulo e Atlético Mineiro. Maluco. Mano, eu não acompanho muito o Atlético, mas não sei, eu sinto que ele tá vindo mal ultimamente. Assim, acompanho, não para pra assistir jogo, óbvio que eu vejo os resultados. O São Paulo vem muito bem, né, desde que voltou o Crespo. Mas, não sei, eu acho que esse jogo tá dando uma cara de empate. Jogo ali de meio de tabela, eu não sei. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Vou de 1-1. Palmeiras e Sport. Aqui é, pelo amor de Deus, né? Aqui é um dos melhores times do campeonato, um dos piores. É aquele jogo que pode dar zebra, porque Brasileirão é a cara disso. Mas eu acho que não vai dar, não. Acho que o Palmeiras leva com facilidade. Eu vou de 3-0 pro Palmeiras contra o Sport. E por último, Flamengo e Vitória. Bom, o Flamengo é um dos melhores times da América. É o melhor time da América. Então, acredito que não tem muita dificuldade para vencer o Vitória. Ainda mais jogando em casa. O Vitória é um dos piores times do campeonato. Acho que não vai ter muita dificuldade. Então, eu vou de Flamengo. Só no seu placar. Não sei. Eu acho que... Pra mim vai ser um placar muito largo. Mas ao mesmo tempo eu não quero jogar muito alto. Porque... Não sei, não é Brasileirão. E eu tenho que acertar o placar exato. Então, não posso emocionar muito. Eu vou de 2-0 Flamengo. E bora ver. Então ficou assim o quadro geral. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar a notificação, deixar aqui nos comentários também seu palpite para esses jogos e a gente se vê semana que vem. Falou!